Tudo começou anos atrás. Não com um estrondo, mas com um sussurro, o da minha própria saúde que já não era a mesma. Percebi que o tempo tinha de fato cobrado seu preço. Eu sentia o corpo falhar em tarefas rotineiras. Os joelhos rangiam ao subir as escadas do andar de cima. A visão ficava turva ao tentar ler os gráficos do jornal econômico da manhã, e a memória, por vezes, me traía nos detalhes mais recentes. As tarefas que antes eram simples, trocar uma lâmpada no lustre alto da sala, cortar a grama do jardim que sempre foi meu orgulho, ou resolver uma pendência burocrática no banco, começaram a me cansar profundamente. Eu tinha que sentar, descansar, tomar um fôlego que antes não me era negado. E junto com o cansaço do meu corpo, veio a parte mais dolorosa, a mais difícil de engolir, a percepção dolorosa de que minha própria família já não me via como o pilar da casa, mas sutilmente, quase sem querer, como um estorvo a ser gerenciado. Eles me subestimavam. Não era, na maioria das vezes, por uma maldade explícita e gritante, mas por uma cegueira confortável, uma miopia nascida do privilégio e da rotina. Eles viviam sob uma bolha de segurança financeira e estrutural que, para eles, parecia ter surgido magicamente. Eu era o homem que trabalhava desde a juventude, que investia em silêncio, que mantinha a casa grande, que cuidava das reformas, dos seguros, dos fundos de emergência, garantindo a tranquilidade de todos. Mas ninguém parecia notar o silêncio do meu esforço contínuo, o peso da minha responsabilidade diária. Para eles, o conforto, o luxo discreto, a ausência de preocupações com boletos ou manutenções caras, tudo isso era visto como natural, como se a estabilidade fosse a lei da física e não o resultado do meu suor. Essa tensão invisível que eu carregava sozinho atingiu seu pico durante um almoço de domingo recente. O ritual sagrado da família, o momento de união, transformou-se em palco para o descontentamento e a crueldade vazia. Meu filho, Carlos, sentado à cabeceira, começou a destilar pequenas queixas. A comida que sua mãe havia preparado com esmero não estava ao gosto dele. Ele reclamou que faltou sal. Pai, a senhora não acerta mais o tempero. A organização da sala, que eu tinha acabado de ajeitar para receber a família, não estava perfeita. Ele comentou alto. Essa luminária nova é de péssimo gosto. Parece coisa de antiquário. A conversa não seguia o ritmo que ele queria, e ele dominava o espaço, buscando uma reação, um confronto, algo que afirmasse a sua suposta superioridade e modernidade. Eu tentei, com todas as minhas forças, manter a calma. Sorrir, respirar fundo, ignorar a afronta, deixando passar. Mas a situação foi se intensificando, ganhando volume, e uma crueldade desnecessária que era dirigida puramente a mim, como se eu fosse o alvo perfeito de seu tédio e arrogância. E então ele foi longe demais. Na frente dos meus netos, João e Ana, que me olhavam de soslaio, ele soltou a frase que me atravessou o peito como uma bala verbal, disparada no meio do peito, visando minha honra e minha dignidade. Ele disse com um tom de desprezo alto e claro: "Você é inútil, velho. Não serve para mais nada. Nem para escolher uma luminária decente, nem para ter uma opinião que preste." O silêncio que se seguiu tomou conta da mesa. Não era um silêncio comum. Era pesado, denso como chumbo derretido. Meus netos olharam para mim confusos. A boca da minha neta Ana estava entreaberta em um misto de espanto e pena. Um aperto enorme surgiu no meu peito. Senti a dor física da humilhação. Uma dor que era quase insuportável. Mas naquele instante de dor lancinante, a sabedoria acumulada de décadas me salvou. Eu soube que reagir com raiva seria exatamente o que ele esperava. Seria cair no jogo dele, no campo da explosão e do descontrole emocional. Eu respirei fundo. Olhei para ele com uma calma gélida que, por um instante, o desarmou. E no meu íntimo prometi: "Tudo bem, meu filho. Você acha que me diminuiu, mas vai descobrir a verdade. E a verdade, meu caro, é um golpe muito mais duro que qualquer ofensa." Nos dias seguintes, enquanto ele continuava a viver no conforto que eu paguei com tanto esforço, eu comecei a observar a casa e a rotina com os olhos de um estrategista. Cada detalhe da casa, das finanças, das responsabilidades que ele fingia ter, mas que, no fundo, recaíam sobre mim. Notei pequenas falhas na sua gestão irresponsável, pequenas manipulações dele para se isentar de tarefas e custos. Mas, acima de tudo, percebi algo fundamental, algo que ele havia esquecido na sua soberba. Tudo dependia diretamente de mim. Absolutamente tudo o que eles achavam que era natural. A estabilidade,
O luxo discreto, a ausência de preocupações com boletos ou manutenções caríssimas, era, integralmente, resultado do que eu construí e mantive ao longo de décadas. O meu valor não estava mais na força física que se esvaía. Estava na base sólida que eu ainda segurava sozinho, sem alarde. Obrigado por refinar o pedido. Para garantir a fidelidade ao seu desejo, removi todas as menções à música e efeitos sonoros. Eliminei os diálogos diretos para outros personagens, mantendo apenas o velho narrando e citando as falas, e estruturei o texto em 4 partes exatas de, aproximadamente 10.000 caracteres cada. O resultado é um monólogo narrativo coeso e poderoso, pronto para ser copiado. O monólogo do patriarca, a inutilidade redefinida. Parte 1. O veneno da subestimação. Aproximadamente 10.000 caracteres. Tudo começou anos atrás. Não com um estrondo, mas com um sussurro, o da minha própria saúde que já não era a mesma. Percebi que o tempo tinha de fato cobrado seu preço. Eu sentia o corpo falhar em tarefas rotineiras. Os joelhos rangiam ao subir as escadas do andar de cima. A visão ficava turva ao tentar ler os gráficos do jornal econômico da manhã, e a memória, por vezes, me traía nos detalhes mais recentes. As tarefas que antes eram simples, trocar uma lâmpada no lustre alto da sala, cortar a grama do jardim que sempre foi meu orgulho, ou resolver uma pendência burocrática no banco, começaram a me cansar profundamente. Eu tinha que sentar, descansar, tomar um fôlego que antes não me era negado. E junto com o cansaço do meu corpo, veio a parte mais dolorosa, a mais difícil de engolir, a percepção dolorosa de que minha própria família já não me via como o pilar da casa, mas sutilmente, quase sem querer, como um estorvo a ser gerenciado. Eles me subestimavam. Não era, na maioria das vezes, por uma maldade explícita e gritante, mas por uma cegueira confortável, uma miopia nascida do privilégio e da rotina. Eles viviam sob uma bolha de segurança financeira e estrutural que, para eles, parecia ter surgido magicamente. Eu era o homem que trabalhava desde a juventude, que investia em silêncio, que mantinha a casa grande, que cuidava das reformas, dos seguros, dos fundos de emergência, garantindo a tranquilidade de todos. Mas ninguém parecia notar o silêncio do meu esforço contínuo, o peso da minha responsabilidade diária. Para eles, o conforto, o luxo discreto, a ausência de preocupações com boletos ou manutenções caras, tudo isso era visto como natural, como se a estabilidade fosse a lei da física e não o resultado do meu suor. Essa tensão invisível que eu carregava sozinho atingiu seu pico durante um almoço de domingo recente. O ritual sagrado da família, o momento de união, transformou-se em palco para o descontentamento e a crueldade vazia. Meu filho, Carlos, sentado à cabeceira, começou a destilar pequenas queixas. A comida que sua mãe havia preparado com esmero não estava ao gosto dele. Ele reclamou que faltou sal. Pai, a senhora não acerta mais o tempero. A organização da sala, que eu tinha acabado de ajeitar para receber a família, não estava perfeita. Ele comentou alto. Essa luminária nova é de péssimo gosto. Parece coisa de antiquário. A conversa não seguia o ritmo que ele queria, e ele dominava o espaço, buscando uma reação, um confronto, algo que afirmasse a sua suposta superioridade e modernidade. Eu tentei, com todas as minhas forças, manter a calma. Sorrir, respirar fundo, ignorar a afronta, deixando passar. Mas a situação foi se intensificando, ganhando volume, e uma crueldade desnecessária que era dirigida puramente a mim, como se eu fosse o alvo perfeito de seu tédio e arrogância. E então ele foi longe demais. Na frente dos meus netos, João e Ana, que me olhavam de soslaio, ele soltou a frase que me atravessou o peito como uma bala verbal, disparada no meio do peito, visando minha honra e minha dignidade. Ele disse com um tom de desprezo alto e claro: "Você é inútil, velho. Não serve para mais nada. Nem para escolher uma luminária decente, nem para ter uma opinião que preste." O silêncio que se seguiu tomou conta da mesa. Não era um silêncio comum. Era pesado, denso como chumbo derretido. Meus netos olharam para mim confusos. A boca da minha neta Ana estava entreaberta em um misto de espanto e pena. Um aperto enorme surgiu no meu peito. Senti a dor física da humilhação. Uma dor que era quase insuportável. Mas naquele instante de dor lancinante, a sabedoria acumulada de décadas me salvou. Eu soube que reagir com raiva seria exatamente o que ele esperava. Seria cair no jogo dele, no campo da explosão e do descontrole emocional. Eu respirei fundo.
Olhei para ele com uma calma gélida que, por um instante, o desarmou. E no meu íntimo prometi: tudo bem, meu filho. Você acha que me diminuiu, mas vai descobrir a verdade. E a verdade, meu caro, é um golpe muito mais duro que qualquer ofensa. Nos dias seguintes, enquanto ele continuava a viver no conforto que eu paguei com tanto esforço, eu comecei a observar a casa e a rotina com os olhos de um estrategista. Cada detalhe da casa, das finanças, das responsabilidades que ele fingia ter, mas que, no fundo, recaíam sobre mim. Notei pequenas falhas na sua gestão irresponsável. Pequenas manipulações dele para se isentar de tarefas e custos. Mas, acima de tudo, percebi algo fundamental, algo que ele havia esquecido na sua soberba. Tudo dependia diretamente de mim. Absolutamente tudo o que eles achavam que era natural. A estabilidade, o luxo discreto, a ausência de preocupações com boletos ou manutenções caríssimas, era, integralmente, resultado do que eu construí e mantive ao longo de décadas. O meu valor não estava mais na força física que se esvaía. Estava na base sólida que eu ainda segurava sozinho, sem alarde. A dor inicial, aquela ferida aberta pela ofensa pública, deu lugar a uma calma estratégica que me invadiu por inteiro. Eu não buscava vingança, não me interessava por revanchismo barato. O que eu buscava era justiça, o restabelecimento da verdade. E a justiça, eu sabia, precisava ser fria, precisa, documentada e inquestionável, para que ninguém pudesse duvidar. Minha rotina mudou. O que era lazer virou trabalho de gabinete. Eu passei a dedicar as horas vagas organizando meticulosamente documentos, contratos, contas, propriedades. O sótão e meu escritório privado viraram meu quartel-general de operações. Cada detalhe, cada linha em um contrato antigo, cada recibo de imposto pago era importante, vital. Eu precisava ter em mãos provas concretas, irrefutáveis, de quem realmente era o pilar financeiro e estrutural daquela família, de quem era o dono silencioso daquele castelo de conforto que eles usufruíam. Enquanto meu filho, Carlos, continuava com seus deboches e comentários superficiais, totalmente convencido de que tinha me atingido na alma e estava no controle total da situação familiar. Eu o observava. Eu o deixava falar, o deixava se inflar de orgulho e presunção. Cada gesto dele, cada comentário de arrogância, cada ato de indolência e irresponsabilidade me servia como peça-chave para a minha estratégia de revelação. Ele era o meu relógio, marcando o tempo exato até a revelação final. Eu tinha clareza do meu pensamento interno. Ele acha que pode tudo, que o dinheiro é infinito e o conforto garantido. Ele pensa que meu legado é dele por direito de nascimento. Mal sabe ele que tudo, absolutamente tudo, depende da minha assinatura, do meu suor, do meu nome nos documentos, do que eu construí com as minhas próprias mãos ao longo de uma vida de sacrifícios. O trabalho de catalogação foi exaustivo. Comecei a registrar tudo metodicamente, separando por pastas bem identificadas. As contas bancárias principais, os números robustos dos investimentos de longo prazo, as escrituras das propriedades que ele usava livremente como se fossem dele, os seguros de vida e de saúde que cobriam a família inteira, incluindo a apólice robusta que garantia a faculdade dos netos. Cada detalhe importante foi catalogado, datado, e sua origem comprovada por extratos bancários e recibos oficiais. Eu precisava de uma clareza cristalina, uma vez que a verdade só seria percebida por completo se estivesse organizada, se fosse visual, e, acima de tudo, impossível de contestar por ele ou qualquer advogado. Nos momentos de silêncio da madrugada, sentado à minha escrivaninha, iluminado apenas por uma luminária fraca, eu refletia sobre os anos de dedicação. Eu pensava em cada esforço que havia feito e que agora ninguém valorizava. Sobre cada noite sem dormir preocupado com o futuro, cada risco de mercado assumido, cada sacrifício feito em silêncio para que eles tivessem a vida que tinham, livre de dívidas e incertezas. E, nessa reflexão profunda, eu percebi que o poder real não estava no grito, na ameaça ou na discussão acalorada que ele tentava iniciar. O poder estava na paciência, na organização perfeita e, principalmente, na ação estratégica. O poder, o verdadeiro, residia na verdade documentada que eu guardava em minhas mãos. Minha tranquilidade, a ausência de desespero, era a minha arma mais potente. A espera, a paciência que ele não possuía, era a minha maior tática de guerra. Apenas aguardei o momento perfeito para a virada. O dia da virada chegou, e ele veio de forma orgânica durante mais uma reunião familiar de domingo. Carlos mais uma vez tentou assumir o protagonismo da mesa.
Ele começou a se gabar de suas conquistas no trabalho e na vida social, julgando que estava no controle total da família, inclusive do meu futuro e do meu legado. Ele estava profundamente convencido de que o que eu tinha feito no passado era irrelevante, que meu tempo havia passado e que eu era, no máximo, um cofrinho antigo esperando para ser aberto. Ele falou por longos minutos, descrevendo um futuro brilhante que ele planejava para todos nós, como se o futuro já não estivesse pago e garantido por mim. Eu o deixei. Deixei que ele se inflasse de orgulho vazio e falasse sobre a nova gestão da família que ele iniciaria. Quando ele finalmente fez uma pausa, olhando para mim com um sorriso de escárnio, esperando por uma reação de submissão, o silêncio desceu sobre a mesa novamente. Minha voz soou baixa, mas com uma firmeza que era nova para eles. Carlos, você terminou de falar sobre o seu futuro? Ele respondeu surpreso com a interrupção, mas ainda arrogante. Sim, pai. Algum comentário? Alguma súplica? Ou vai ficar aí calado como sempre faz quando o assunto é importante? Foi o meu sinal. Com a mesma calma gélida com que respirei fundo naquele dia da ofensa, eu comecei a agir. Abri a maleta executiva de couro que estava discretamente ao meu lado, sobre uma cadeira. Não precisei levantar a voz, não gritei, nem mesmo elevei o tom. Apenas comecei a apresentar provas concretas, documentadas, uma a uma, tirando-as das pastas. Eu comecei, lendo com precisão cirúrgica o primeiro documento. Esta é a documentação. Conta bancária número 1, totalmente ativa, de onde saem todos os débitos automáticos. Luz, água, telefone, IPTU, o condomínio de X R$ 1.000 por mês e sim, o salário da sua secretária pessoal, que você não tem como pagar sozinho. Ela é mantida integralmente por mim. Coloquei a pasta sobre a mesa. Eu prossegui, colocando o segundo documento. Aqui, investimentos de alto rendimento no nome da família, mas que foram iniciados e são geridos por mim. São eles que pagam a mensalidade da faculdade do João, o curso de verão no exterior da escola bilíngue da Ana, e sim, as prestações do carro de luxo que você dirige e se gaba de ter comprado. Tudo é provisionado por mim através dos dividendos que você nem sabia que existiam. E então, o golpe de misericórdia. Eu finalizei. E por último, os contratos e escrituras das propriedades. Eles demonstram claramente quem possui o que e como. A casa de praia que você visitou no último feriado, e sim, a hipoteca da sua própria casa. Eu sou o fiador, o responsável legal. Se eu, o velho inútil, decidir apenas me afastar e cortar a minha garantia, vocês não têm para onde ir. Carlos olhava paralisado. Seus olhos iam dos documentos para mim e de volta para os documentos, freneticamente. A arrogância dele havia desaparecido instantaneamente, substituída por um choque brutal, por uma palidez de quem recebe uma notícia terrível. Meus netos, que antes me olhavam com confusão, agora percebiam uma força silenciosa, inabalável. Havia um poder ali, algo que ele nunca imaginou que um velho pudesse ter. Eu olhei diretamente nos olhos dele, mantendo o meu tom calmo, mas frio. Enquanto você me chamava de inútil, eu mantinha tudo funcionando. Cada conta, cada responsabilidade, cada detalhe que você considerava óbvio e garantido, dependia da minha dedicação silenciosa. Você estava no controle de nada. O choque dele era evidente e indisfarçável. Ele não sabia como reagir. Não havia argumentos, nem palavras que pudessem negar a verdade fria e organizada que eu mostrava em papéis assinados. E ali, naquele momento, todos perceberam a verdade. A única que importava, quem sustentava a família, quem realmente era indispensável, era o velho que ele chamou de inútil, o homem que ele tentou humilhar. Após aquela reunião, o silêncio na casa não foi mais o mesmo. Ele mudou de natureza, de tenso a reflexivo. Muita coisa se transformou. Meu filho, Carlos, ficou em uma reclusão interna por dias, tentando processar a magnitude do que havia acontecido. Ele não perdeu dinheiro. Ele perdeu o controle sobre a narrativa familiar e, principalmente, perdeu a ilusão de que era o centro do universo financeiro. Ele perdeu o chão. Meus netos, João e Ana, por outro lado, começaram a olhar para mim com uma mistura nova. Admiração e profundo respeito. Eles haviam testemunhado a diferença abismal entre o barulho vazio da arrogância e a força quieta da responsabilidade e do planejamento. Eles viram que o poder real não grita, e eu senti uma paz enorme. Não se tratava, nunca se tratou de humilhar meu filho, mas de restabelecer a ordem natural das coisas, de mostrar que o respeito se conquista com ações, com resultados,
com responsabilidade silenciosa, e não apenas com palavras ou títulos vazios. Muitos poderiam pensar que essa história, contada em voz alta, é apenas sobre dinheiro ou propriedades acumuladas. Mas não é. Trata-se de reconhecimento, de justiça emocional para o meu espírito. De mostrar que, mesmo quando somos subestimados pela idade ou pela saúde que falha, podemos agir com inteligência, sabedoria e estratégia, sem precisar recorrer à briga vulgar ou ao confronto físico. A minha voz podia estar baixa, mas a minha verdade estava alta e clara. Eu comecei a refletir. Quantas vezes em nossas vidas permitimos que palavras cruéis machuquem nossa autoestima? Quantas vezes pessoas próximas, por ignorância ou soberba, tentam nos diminuir ou nos convencer de que nosso tempo de utilidade acabou? O diálogo com meu filho foi breve e direto. Ele me procurou no escritório dias depois, e eu percebi que seu tom não era mais de deboche, mas de pura perplexidade, quase de desespero. Ele me perguntou: pai, como? Como você fez isso? Eu achei que tudo estava no meu controle, que o dinheiro era nosso, da família, e eu respondi com a voz calma, mas com a seriedade de quem transmite uma verdade fundamental. Você achou que me diminuindo poderia ganhar um lugar de destaque, Carlos. Você confundiu o meu esforço de uma vida com o seu direito de herança. A verdade sempre aparece, filho. Eu apenas organizei a forma dela se manifestar de maneira irrefutável. O reconhecimento mais genuíno veio dos netos. Meu neto João me viu na garagem e perguntou com um misto de admiração e espanto: Vovô, o senhor realmente fez tudo isso sozinho? Cuidou de tudo, da casa, da nossa escola, dos carros, enquanto o pai só falava? Eu sorri para ele e respondi: Sim, João, e você deve se lembrar disso para a sua vida. Nunca subestimem quem cuida da família em silêncio. O trabalho mais importante e o poder real muitas vezes é o que ninguém vê, o que é feito nos bastidores sem alarde. Minha neta, Ana, apenas me abraçou forte, e senti que aquele abraço valia mais do que o silêncio de Carlos. No final, o que ficou para todos não foi apenas a surpresa ou a vergonha momentânea. Ficou a lição. Respeito não se exige com palavras, mas se conquista com ações e providência. A paciência, a inteligência silenciosa e o planejamento estratégico podem ser mais poderosos que qualquer grito ou confronto. Eu recuperei minha dignidade e meu lugar de direito. Não por brigar por eles, mas por demonstrar factualmente o meu valor insubstituível. E é isso que eu quero que você, que está ouvindo esta história, leve consigo e reflita sobre a sua própria vida. Quantas vezes subestimamos pessoas importantes em nosso círculo, na nossa família? Quantas vezes pensamos que alguém é inútil ou incapaz, sem perceber todo o esforço, dedicação e sacrifício que aquela pessoa coloca em silêncio, apenas para garantir a nossa tranquilidade e o nosso conforto diário? Nunca se esqueça, a força real muitas vezes não é visível. Ela não está nos holofotes, mas está ali, dia após dia, sustentando a estrutura de tudo ao nosso redor. E às vezes, a maior e mais elegante vitória que podemos ter é apenas mostrar que somos indispensáveis sem precisar levantar a voz. A verdade, quando bem organizada, fala mais alto que qualquer ofensa. E ela sempre chega na hora certa.